Bom dia, pessoal do segundo ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando. Não vemos aí a hora de estarmos juntos todos aí, né? Novamente na escola, que volte tudo ao normal, o mais breve possível. E por enquanto acredito que podem colocar nos comentários aí se é o melhor jeito, porque eu acredito que tendo essas explicações fica mais simples de vocês fazerem os exercícios que nós estamos passando para vocês, tá? Então é o seguinte, nós veremos hoje aqui uma parte nova, tá? Da parte de termometria. Então nós já vimos a parte de temperatura, nós já vimos o jeito que o calor se propaga. Hoje nós veremos esse calor se propagando nos materiais, tá? O que acontece? Quando o calor ele ocorre em algum tipo de material, geralmente nele ocorre a dilatação, tá? Então a ideia de hoje é dilatação, certo? Nós falaremos um pouquinho disso aqui, ó. Dilatação. A dilatação é o que? É a expansão dos materiais devido ao calor. É lógico que tem outras situações, mas vamos começar primeiro por essa situação. O que é esse dilatar? O material de que o objeto é feito, ele tem partículas. Essas partículas, quando elas estão em contato com o calor, elas tendem a se expandir. É como se fosse, por exemplo, quando vocês estão numa sala de aula e se tivesse muita gente dentro de uma sala, todos apertados, e tivesse muito calor. A tendência sua é o quê? É tentar se afastar do colega, é tentar sair de perto. As partículas também, então elas acabam se dilatando. Como nós já vimos, o termômetro ele faz isso. Ele dilata através do calor, o mercúrio que está dentro dele. No caso, hoje em dia se usa o álcool, né? Mas ocorre a dilatação nele. Então, ou seja, ele aumenta de tamanho porque você colocou embaixo do braço, esse líquido aumenta o volume ali dentro dele, não quer dizer que está aumentando a quantidade, só o volume dele, ele aumenta e aí o que acontece? Apresenta a temperatura do corpo, tá? Então isso é dilatação. Só que a dilatação, ela não ocorre só no líquido, ela pode acontecer nos sólidos também, pessoal. Um exemplo básico disso é que uma ponte, por exemplo, não sei se vocês já perceberam, as pontes, ela tem umas partes que não tem concreto no meio, né? Inclusive quando um carro passa através de uma ponte, você escuta aquele barulhinho do pneu, a hora que ele está passando naquelas valetas, tá? Ele tem umas valetinhas no meio dele. Por que existe essa valeta? Porque cada placa de concreto, no calor, ela tende a expandir, ela vai expandir. Então, se não tiver esse espacinho, essa placa de concreto com essa placa de concreto, elas vão se dilatar, elas vão se encontrar. E se elas não tiverem o espaço necessário, essa ponte vai desabar. Então, ela precisa desse espaço de dilatação, tá? Então, isso significa dilatar. Dilatar é aumentar de tamanho devido a esse calor, tá? Ela pode também contrair? Pode, devido ao frio, né? Então, se esfria, a tendência do corpo é o quê? Contrair, tá? Ficar um pouco menor. Então, a ideia é sempre essa para qualquer tipo de material. A ponte é um caso importante. Os portões também acontece a dilatação. Por quê? Você tem aqui um portão e aqui você tem a base do portão em volta dele, tá? Você vai abrir o portão aqui num dia de calor, a tendência dessas bases do portão é dilatar, é aumentar de tamanho. Então, se ele fica muito tempo exposto ao sol, a hora que você vai abrir, ele fica raspando, tá? Por que ele raspa? Porque ele aumentou de tamanho e aí tem a dificuldade, porque ele dilatou demais e está encontrando com a outra parte do portão aqui, tá? Então, ele também dilata, tá certo? Então, a dilatação ela ocorre em outros materiais. Dente. Quando você come algo quente, os seus dentes eles se dilatam, eles aumentam de tamanho com algo quente. Se você toma algo muito gelado por cima, a tendência dele é contrair. E essa contração ele não aguenta, porque ele dilatou demais e ele vai contrair, aí ele trinca o dente, tá? Então pode acontecer isso também. Os piratas utilizavam dente de ouro. Por que era dente de ouro?
Porque o ouro tem uma dilatação muito parecida com a do nosso dente. Então o nosso dente, ele dilata parecido com o ouro. Então o que que acontece? Ele comia algo quente, por exemplo, e aí o dente dilatava igual o ouro. Se eu pegasse outro tipo de material para colocar no lugar do dente do pirata aqui, que estava nesse lugar sem o dente, né? Qualquer outro tipo de material, a hora que esses dentes dilatassem, eles iam encontrar e ia doer a boca do pirata. Então por isso que eles utilizavam o ouro. Tá? Hoje nós utilizamos resina, né? Porque a resina ela é bem parecida com o dente, é muito bem estudado essa dilatação. Ninguém vai colocando um tipo de material no lugar do dente sem ter um estudo necessário sobre dilatação, que é em física, tá? Então a dilatação vocês vão encontrar em diversos materiais. Agora, para encerrar, uma coisa muito importante, a água, por exemplo, a dilatação dela, ela é específica dela, ela é diferente. Ela tem uma dilatação diferente do que os outros materiais. Em vez de no calor ela se dilatar, ela se dilata no frio. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que você esqueceu um guaraná. O guaraná ele também tem uma boa porção de água. Você esqueceu um guaraná de PET de 2 litros no freezer. Você esqueceu lá e em muito tempo. Esse líquido ele vai congelar. E quando ele congela, ele dilata e estoura a parte de plástico do material. Então você perde o guaraná. Pode acontecer com garrafa, pode acontecer, por exemplo, com latinhas de guaraná, também essa dilatação dele dentro do freezer. Então ele é uma substância diferente, tá? Ele é uma observação que a gente tem que fazer de maneira diferente. Então a dilatação ela vai funcionar nesses modos, tá? Por enquanto, vocês vão assistir esse vídeo para poder responder essas questões sobre dilatação em sentido teoria, tá? Para a próxima aula, a gente vai ver uma formulinha, que é ΔL, que é variação em física delta, L do comprimento é igual a LI, comprimento inicial, vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação, ou seja, cada material se dilata de maneira diferente. Isso aqui vai ter um número para cada material. O ferro tem um, o alumínio tem outro, cada material se dilata de maneira diferente. E, lógico, vezes a variação da temperatura. Tudo depende dessa temperatura aqui. Se a temperatura aumentar ou diminuir, ou ela só aumentar um pouquinho, essa dilatação vai ser completamente diferente. Quanto maior a temperatura, maior a dilatação, tá? Então essa fórmula significa o quê? O aumento do comprimento desse material vai depender do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação e da variação da temperatura, que nós veremos na próxima aula, tá certo? Fiquem bem, até a próxima e boa aula a todos. Façam os exercícios, apenas 5 exercícios para que vocês façam bem rapidinho e não tenham problemas em casa, tá certo? Obrigado!